Olá, meu nome é Pedro Lucas e eu e meus amigos vamos apresentar um trabalho sobre o turismo nas favelas. Nós vemos então o turismo a partir da definição de Glucksmann, um vencimento no espaço por pessoas que vão para um local no qual não tem residência fixa. No turismo em favelas, pessoas de diferentes lugares vêm para conhecer as favelas, muitas das vezes com o intuito de reafirmar os preconceitos que as mesmas possuem pelas favelas, gerando então algumas oportunidades no mercado de trabalho e sofrendo de problemas como o da violência nas favelas. No nosso trabalho, temos Laís Braga falando sobre a origem do turismo no Brasil e indo até o turismo nas favelas, Pedro Henrique falando sobre os benefícios do turismo nas favelas, Francis Messias falando sobre os malefícios do mesmo, Vinícius Rodrigues falando sobre as possíveis soluções para os malefícios provocados pelo turismo nas favelas e, por fim, o nosso colega Bruno Romano fazendo um apanhado de tudo e concluindo o nosso trabalho. No dia 22 de julho de 1907, chegou ao Rio de Janeiro, trazendo um grupo de turistas em sua primeira viagem à América do Sul para passarem uma semana pela filial nova-iorquina da agência Thomas Cook, o navio Byron. O Brasil agora teria despertado o interesse internacional pelo turismo, o que foi motivo de grande comemoração e significou o progresso. Além disso, a animação pelo interesse no Brasil resultou em diversas reformas para o melhoramento do Rio de Janeiro, pois agora o Rio estava se mostrando como vitrine do Brasil. Organizado pela matriz inglesa, em 3 de dezembro de 1908, partiu mais um tour da Thomas Cook para a América do Sul. Na década de 1920, surgem os primeiros hotéis turísticos, agências de viagens e órgãos oficiais destinados prioritariamente a atrair e receber visitantes até o final da primeira metade do século XX. Marcos da cidade foram sendo construídos e, aos poucos, configurando a paisagem turística do Rio. A empresa Embratur, com o objetivo de ampliar o turismo a todas as classes, fez diversas pesquisas de opinião, confirmando o que já haviam em mente, a visão estereotipada que os estrangeiros tinham do Brasil, o qual para eles era a terra do café, das mulheres bonitas e sensuais, das grandes fazendas, das belas melodias e da seleção de futebol tricampeão do mundo. Em 1972, é lançada a revista Rio, Samba e Carnaval, apoiada pela Embratur e distribuída em vários idiomas no Brasil e no exterior, o que estabeleceu uma imagem do Brasil como país do erotismo. Em 1973, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar o 45º Congresso Mundial da American Society of Travel Agents. Nos anos 1980, o Rio vai sendo desenhado como um território sem lei, uma terra de corrupção e iniquidade, para onde os filmes de Hollywood mandavam seus bandidos para viverem um final feliz e impune. Mas mesmo assim, a agenda governamental insistia em vender o Brasil ensolarado e receptivo aos estrangeiros, mesmo quando São Paulo era onde todo o trabalho acontecia e o Rio era um lugar de diversão. Em vários programas e desenhos televisionados na época, os estrangeiros usavam a paisagem exuberante, fértil e natural, com praias, mulheres lindas e quase nuas para representar o Rio de Janeiro, concretizando cada vez mais a ideia estereotipada. Em 1991, o turismo diminuiu aproximadamente em 50% em decorrência direta sobre a percepção do aumento da violência. O governo federal, com o objetivo de substituir a imagem violenta e criminosa do país, decidiu que o Rio seria sede da Conferência Internacional de 1992. Durante os 12 dias de conferência, as ruas da Zona Sul foram sanitizadas com o recolhimento da população de rua e várias favelas foram camufladas, o que não deu certo, pois as agências de notícias nacionais e internacionais, quando souberam, acusaram o governo de maquiar as ruas do Rio para o evento. Após a reivindicação de uma oportunidade para apresentar as demandas dos favelados do Conselho da Conferência ter sido negada, feita por Pedro Mendonça, presidente da Federação dos Moradores de Favela na época, lideranças de diversos movimentos sociais do Greenpeace decidiram organizar uma visita à Rocinha, a fim de revelar as condições de vida dos favelados.
A repercussão trouxe engajamento para o turismo no Rio de Janeiro, mas agora com uma outra estética mais baseada nas comunidades periféricas, o que abre portas para o turismo nas favelas. Sem programação nenhuma, as agências compraram a ideia. Turistas filmavam e fotografavam, havia carros blindados por toda parte, visto que há pouco tempo atrás, o turismo havia diminuído pela falta de segurança da época. A estética brasileira e a visão estrangeira sobre ela mudou. Assim como o carnaval, o futebol e as mulatas, a favela carioca tornou-se oficialmente parte constitutiva da imagem estereotípica do Brasil. Bom, dando continuidade às principais premissas que pairam sobre o âmbito do turismo em favelas, ou seja, prática a qual envolve visitas, excursões e estadias em áreas mais pobres e segregadas das grandes cidades, é importante ressaltar que esse tipo de atividade turística gera um debate considerável em torno de um dilema moral que para muitos é tido como desconfortável. Existem opiniões que apontam tal prática como um conjunto de pessoas privilegiadas tentando lucrar com a desigualdade social, e por outro lado, existem pessoas que compreendem o famigerado Favela Tour como um conjunto de atividades que favorecem a conscientização sobre a desigualdade social que engloba a nossa sociedade e que também fornece valiosos exemplos de retribuição para as comunidades locais. E é através dessa passagem aqui que eu venho citar alguns pontos positivos que envolvem a prática turística nas favelas. Haja vista que a realização do turismo em favelas se relaciona com uma premissa que parte de uma confirmação de expectativas, ou seja, o viajante que vai ao Egito deseja visitar uma pirâmide. Caso ele vá para a Itália, almeja conhecer o Coliseu. E no Brasil isso não é diferente. Eles vêm para cá com o intuito de conhecer essas gigantescas comunidades, né, que geralmente são carentes. E devido a isso surge a curiosidade de confirmar uma imagem que eles tinham em relação a esse espaço. Na contemporaneidade, essa vontade da confirmação de expectativas sobre o turismo em favelas tem aumentado cada vez mais devido a uma crescente positiva no quesito permissividade, ou seja, o acesso a essas comunidades tem ficado cada vez mais rápido, prático e fácil. Um exemplo recente disso seria a sensação de segurança que os turistas tiveram ao visitar as favelas do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos de 2016, onde as famigeradas UPPs, Unidades de Polícia Pacificadoras, foram instaladas sobretudo em lugares próximos às principais comunidades visitadas. Muitas pessoas passaram a considerar um plano viável a visitação a essas comunidades para enxergar a vida além das calçadas de Copacabana. Enxergando a prática turística nas favelas através de um olhar, digamos, mais social do tema, é importante ressaltar o benefício que os turistas têm ao entrar em contato com um segmento cultural diferente, haja vista que é através do conhecimento da cultura individual e alheia, contando com a ajuda de métodos organizacionais, valores, práticas e crenças, que o homem consegue progredir e perseverar perante a civilização em que o mesmo está inserido. A premissa benéfica da obtenção do poliglotismo cultural através do turismo deve ser enfatizada com veemência, pois ajuda o homem a adquirir conhecimento ao ponto de evitar preconceitos e discriminações e também segregações. O conhecimento cultural universal só evoluiu através do contato entre povos de diferentes segmentos culturais. Essa junção cultural entre povos nasce da premissa de que uma segmentação de evolução única é prejudicial à sociedade. Um exemplo prático dessa premissa seria o estigma de conflito que envolve os países Brasil e Argentina, onde esses confrontos ultrapassam o âmbito futebolístico. Porém, se o brasileiro que critica o argentino tivesse um contato presencial com o país alheio, possivelmente as suas concepções preconceituosas mudariam. No âmbito do turismo em favelas, isso não é diferente. A cultura, em si, sai beneficiada com esse processo. Trata-se do olhar do cidadão pertencente ao meio e não do estrangeiro que subjuga. Defensores do Favela Tour, no Rio, apontam que em alguns locais, como por exemplo no Morro do Vidigal, esse tipo de interesse turístico pelas comunidades carentes trouxe melhorias na estrutura comercial das favelas, ou seja, devido aos gastos dos turistas com hospedagem em hotéis, alimentações em restaurantes, comparecimento em eventos culturais
e aquisição de produtos locais, a população trabalhadora deste ambiente é fortemente beneficiada, haja vista que ocupam cargos nesses prestadores de serviço. A premissa mais benéfica visa afastar esses serviços das empresas privadas, que em sua grande parte exploram o ambiente das comunidades, e transferir essas demandas de forma regulamentada para os próprios moradores do local, fazendo com que os mesmos apresentem à comunidade em que vivem, demonstrando com mais clareza seus costumes, práticas e ideais. Em meio a esse turismo massificado, também ganhou força o chamado turismo comunitário, que é feito por guias de turismo pertencentes às próprias comunidades. Existem moradores das favelas que apoiam o turismo em si, mas repudiam o trabalho feito pelas agências de turismo, ou seja, eles acreditam que essa prática só acrescenta à comunidade se o processo for guiado e controlado pela própria população que pertence a essa comunidade. Tais moradores organizam suas próprias excursões turísticas. Um exemplo disso seria a rotina de um rapaz chamado Cosme Philipsen, que é morador do Morro da Providência, a favela mais antiga do Rio de Janeiro. Fica próxima à zona portuária da cidade. Ele relata que quando tinha 8 anos de idade, em 1997, o morro fez 100 anos. Hoje, a favela completa 124 anos de história e vai completar 25 anos que ele guiou o primeiro casal. Ele conta que a sua primeira experiência de trabalho nesse âmbito surgiu a partir desse casal que lhe pediram para dar uma volta na comunidade, e após ajudar eles, ele recebeu um picolé. Hoje em dia, Cosme tem a sua renda fixa devido ao auxílio que presta a turistas que visam conhecer as favelas. Depois disso, como membro da Igreja Metodista, ele levava missionários que vinham dos Estados Unidos para conhecer as favelas e outras paisagens da cidade. Haja vista que o turismo é constituído por um conjunto de diversos prestadores de serviço, podemos afirmar que essa prática surge diretamente de um sistema capitalista. Todavia, esse notório âmbito tende a causar um impacto semi-igual na economia do local visitado. A gente pode entender essa prática do turismo na contemporaneidade como um fator multiplicador, ou seja, um hóspede de um hotel pode estender seus gastos em tal ambiente com alimentos, bebidas, equipamentos de recreação, serviços de segurança, entre outros, onde ocorre nesse lugar visitado um aumento significativo no número de empregos gerados por conta de tal prática. Também ocorre o estímulo para investimentos estrangeiros, um crescimento significativo no recolhimento de impostos pelo governo e, por último, mas não menos importante, a multiplicação das importações devido à grande demanda consumidora. Do mesmo modo que os visitantes desejam aumentar as suas satisfações, os prestadores de serviços e as empresas visam a multiplicação de seus lucros. Para tornar essa prática mais segura e viável, hoje em dia existem propostas sobre criação de políticas públicas que visam garantir a segurança e o bem-estar dos turistas, assim como também dos moradores, como, por exemplo, a estruturação de comitês de fiscalização sobre as agências de turismo, que intensificam o olhar sobre a qualificação do guia que vai exercer essa profissão. Também a sinalização correta dos carros que transportam os turistas e, por último, mas não menos importante, a obtenção obrigatória de um seguro de vida e de um termo de responsabilidade assinado pelos visitantes. Em síntese, por mais que essa prática contemple inúmeros fatores negativos, se a gente puder controlar a visitação, tomando como base premissas como, por exemplo, a capacidade de carga, onde é estabelecido um número máximo de visitantes por período, para poder evitar a degradação social e natural do ambiente, nós podemos juntos caminhar para o bem-estar da civilização em que estamos inseridos. Bom, para falar um pouco sobre os malefícios do turismo em favela, a gente vai pegar como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, que é hoje no Brasil a cidade em que mais se encontra esse tipo de prática do turismo. Bom, em 2017 a gente teve até um caso de grande repercussão na mídia, que foi a morte da turista espanhola. Ela estava dentro do carro com os guias e foi baleada pela polícia após furar o bloqueio policial. E esse tipo de acontecimento serve também para nos mostrar essa desigualdade social que existe dentro dessas comunidades, dessas favelas, e que geralmente a gente não enxerga, não é noticiado, né? O cidadão que vive lá dentro, seu cotidiano, que mora nas comunidades, ele sofre sanções diferentes dessas que o turista sofre, da pessoa que tem mais
poder aquisitivo, mais capital sofre, né? Uma pessoa não seria baleada após furar um bloqueio policial em Copacabana, mas o cidadão que vive na favela, ele sofre sanções diferentes daqueles que não vivem lá. E se a gente parar para pensar também, essas pessoas foram marginalizadas, assim, à margem da sociedade, mesmo à margem da cidade, justamente por conta do capital, né? O turismo também faz parte desse motivo, dessa razão, mas essas pessoas são colocadas cada vez mais à margem da sociedade, que tem um poder aquisitivo, para que elas possam seguir ali, vivendo sua vida, visitando o lugar, passando aquela imagem de que é um lugar de paz, que não há problemas, não que a favela não seja, mas essas pessoas são cada vez mais marginalizadas, também por conta do turismo e do capitalismo em si. E a problemática se dá justamente por conta do turista ter essa visão da favela como uma aventura, como um centro de violências totalmente marginalizado, né, totalmente estereotipado, e ir atrás dessa caça a aventuras, né, em um local que está cheio de problemas sociais e que não está totalmente preparado para receber esse turista e muito menos para poder lidar com a situação desse turista estar ali. Olá, me chamo Vinícius e dou seguimento ao nosso podcast a partir deste ponto, onde faremos uma reflexão sobre as possíveis soluções para os malefícios provocados pelo turismo nas favelas. Diante deste cenário, e com tudo que foi visto por nossos colegas entre os benefícios e os malefícios, nos resta agora refletir sobre as discussões que envolvem a realidade das favelas, né? Que muitas das vezes não é passado para o turista, né? Ou até mesmo omitido, né? Então, as soluções para os malefícios, dentre as mais importantes, é interessante destacar essas discussões sobre a realidade que acontece dentro da favela e dentre tudo que a envolve, né? Desde a convivência dentro das comunidades até mesmo a acessibilidade. Como citado por nosso colega Franci, o caso da turista, que foi alvo de tiroteio por ter furado o bloqueio policial. Isso aí talvez faltasse um pouco de transparência, de uma apresentação de discussões sobre a realidade da favela, até mesmo da acessibilidade para o ambiente interno das comunidades. Outro ponto que é necessário se discutir é a descriminalização do imaginário dos moradores, porque é vendido uma imagem de que os moradores da favela são por diversas vezes pobres, miseráveis ou criminosos, traficantes, e que nem sempre essa é uma realidade, né? Se sabe bem que dentro das comunidades existe uma multiculturalidade muito grande e de pessoas que por vezes são segregadas a viverem ali naquele espaço. Outro ponto que é interessante discutir é a transparência nas relações entre turistas e os moradores da comunidade. Porque, tendo essa transparência, o turista já vai ingressar no ambiente sabendo como funciona, como é a vivência dos moradores ali, e os moradores, de certa forma, também vão saber como lidar melhor com os turistas que vão ali para conhecer o seu ambiente de convivência com a comunidade, do seu lazer. Outro ponto a ser discutido é o aumento da segurança policial. Não a segurança intimidadora, mas a segurança que está realmente ali focada para proteger os cidadãos que moram nessas comunidades. Então, o aumento da segurança policial é uma das possíveis soluções para os malefícios que são provocados, né? Como exemplo, as mortes, como citado anteriormente. Outro ponto que se faz necessário são projetos de conscientização de ambas as partes, do turista e dos moradores. Porque o turista, ao saber o ambiente ao qual ele está se inserindo, ele deverá ter alguns certos cuidados, até mesmo para não ser invasivo, né? E, mais uma vez, reforça a ideia da multiculturalidade presente dentro das favelas. Muitas das vezes, essa multiculturalidade precisa passar
por uma descolonização do pensamento realístico, que é presente ali no imaginário dos turistas, que por vezes é fruto da veiculação de matérias jornalísticas que vendem a favela como uma realidade do Brasil, mas que não levam em consideração a multiculturalidade do nosso país e até mesmo essa multiculturalidade que há dentro dessas comunidades. Pois uma mesma comunidade, ela vai estar cercada de diversos indivíduos com vivências diferentes. Então a favela ela não é somente sinônimo de pobreza e não é somente sinônimo de tráfico de drogas, de mortes e violência. Não. Pelo contrário, a favela ela é um refúgio de pessoas que são segregadas da sociedade e ali se encontram em comunidades, né, para que possam levar a sua vida. Então essas são algumas das reflexões que podem ser as possíveis soluções para os malefícios que o turismo provoca nas favelas. E o ponto principal é esse choque de culturalidade, porque às vezes o turista ingressa em uma viagem para uma favela, uma viagem turística ou um passeio até mesmo turístico, né? Porque se sabe que vem diversas pessoas da Europa para fazer uma viagem dentre as favelas, principalmente do Rio de Janeiro. E ali eles vão se deparar com uma cultura completamente diferente do que era o seu imaginário. Bom, como ouvimos nesse nosso podcast, nós procuramos visitar conceitos importantes sobre o turismo de uma forma geral. Como trouxe para o debate o Pedro Lucas, nós procuramos traçar um panorama histórico, desde os primórdios do turismo, começando com as excursões da agência Thomas Cook, como a Laís lembrou, até o dia de hoje. Enfim, nós fizemos um verdadeiro tour pelos principais assuntos relativos ao turismo de uma forma geral, mas tendo como foco principal o turismo nas favelas. Eu gostaria de ressaltar a importância de se usar o turismo como um modelo de desenvolvimento, como ensina o professor Alfredo Dachari. O turismo, visto dessa forma, no caso das favelas, sem sombra de dúvida teria muito a oferecer para as comunidades. O poder público oferecendo infraestrutura, aliado às iniciativas pioneiras mencionadas pelo Pedro Henrique, de pessoas da própria favela, que fazem do Favela Tour seu modo de vida, e até empresas especializadas, todos juntos, poderiam fazer a diferença e melhorar as condições de vida das comunidades carentes. Esse seria o cenário ideal, mas como todos sabem, nem sempre existe essa sinergia. Mas mesmo com todas as dificuldades e desafios, no Brasil, o turismo feito nas favelas tem um potencial enorme. Todo mundo sabe que muitas das melhores vistas da cidade maravilhosa são das perspectivas dos morros cariocas, por exemplo. Enfim, atualmente, pelo menos até antes da pandemia, a indústria do turismo na favela opera ou operava a pleno vapor. É claro, existem alguns problemas. O perigo da violência, como o exemplo da história trágica trazida pelo Francis. Tem o problema de se transformar a miséria da vida das pessoas em atração turística, através da atitude desrespeitosa de pessoas cheias de dinheiro, como se estivesse fazendo um safari. Mas também nem sempre é assim. Temos os pontos positivos, como o desenvolvimento econômico, já mencionado antes, e o fato de se trazer a favela para dentro do mundo, trazendo essas comunidades para o cotidiano das pessoas e lançando para o mundo os moradores que tiveram interesse nisso, né? O que eu estou querendo dizer é que essa interação, de uma certa forma, pode trazer até um pouco de igualdade entre aqueles que são muito diferentes, né? No caso, o morador e o turista. Muita coisa deve ser melhorada, claro. Muito precisa ser feito para que os dois lados, o turista e o morador, se entendam e tirem o melhor proveito dessa situação. Os turistas devem receber informações e orientações sobre o espaço que vão visitar, como se comportar em áreas que estão, e não é eufemismo dizer, estão em guerra, são áreas de guerra. E os moradores da favela também em relação às pessoas que irão entrar no seu espaço e conhecer mais sobre elas. Para finalizar, eu gostaria de reforçar o ponto da questão do turismo cultural. O Vinícius articulou brilhantemente a respeito da multiculturalidade que você vai encontrar na favela. Eu quero salientar a história riquíssima que essas regiões têm, desde quilombos a ocupações de soldados negros sobreviventes da Guerra do Paraguai, que foram iludidos pelo governo com promessas de terra. As histórias,
as vivências, as lutas que passaram, gerações e gerações, moldando um modo de vida, uma forma de ver o mundo que é única. Nessas comunidades, vemos algumas coisas das que são as mais genuínas e significativas sobre ser brasileiro. Isso é lindo de se ver. E onde se tem lindo de se ver, tem turismo. E se ele for bem feito, sempre vai ser bom para todo mundo.